meus amigos do Grêmio, muito boa noite. Mais uma vez estamos felizes aqui de trazer um pouco do que nós estudamos para falarmos sobre esse novo projeto que está acontecendo nas palestras, que se trata de indagações da vida. E hoje a nossa tarefa é falar sobre o que é milagre, né? E é com muita alegria que a gente vem trazendo o nosso abraço da nossa tão querida casa, o Centro Espírita Amor à Verdade. Com todo o prazer que a gente está aqui novamente. E antes de começar nosso estudo, nossa pequena e breve exposição, a gente vai pedir para que todos nós fechemos nossos olhos e agradeçamos a Deus por mais essa oportunidade que temos de estarmos próximos, sim, de estarmos juntos em pensamentos, em sentimentos, em oração. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade que nos faz de ferramentas, que sejamos ferramentas úteis aos teus ensinos, à tarefa da divulgação da Boa Nova e da prática do Evangelho nos nossos corações e nos corações de todos. Obrigado, amigos espirituais, que sempre nos acompanham, que sempre estão junto a cada um de nós. Então, que assim seja, que possamos iniciar nosso estudo da melhor maneira possível. Bom, gente, como eu falei antes, o Grêmio está com esse projeto, né, sobre indagações da vida. E eu fiquei com um estudo para falar sobre o que é milagre. E eu acho que é um estudo bastante interessante, porque se a gente parar para pensar, em todas as épocas da humanidade, o homem sempre se viu atraído pelo fantástico, né? Pelo sobrenatural. Isso sempre chamou muita atenção das pessoas. E em cada uma delas, as pessoas que produziam esses efeitos diferentes, que ninguém conhecia, né? Receberam nomes diferentes. Na parte religiosa, a gente tínhamos os derviches, os xamãs, né? As sacerdotisas, as médiums, que no fundo era praticamente a mesma coisa. E se a gente pensar bem, a falta do conhecimento de alguns elementos, de algumas coisas, também contribuíam muito. Hoje a gente mistura um elemento químico com outro e forma uma coisa totalmente diferente, que naquela época, em tempos atrás, antes desses elementos serem descobertos, seria dado como milagre, né? Então a gente não conhece tudo. A gente não conhece tudo. Então, independente dos nomes, essas pessoas elas tinham em comum o fato de conseguirem ter uma organização física, e aí já falando de mediunidade, que proporcionava a manifestação desses efeitos, que aparentemente pareciam especiais, sobrenaturais, né? E não era nada disso. São efeitos físicos, e como Kardec fala lá no livro dos médiuns, todo mundo é um pouco médium, em certo grau. Só que algumas pessoas têm esse grau ostensivo, conseguem sentir os espíritos. E algumas outras pessoas conseguem produzir efeitos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre, girar em torno disso tudo. Um livro bastante interessante, que faz parte das obras básicas da doutrina espírita, é uma das obras básicas e que, por sinal, infelizmente, é muito pouco estudada, se chama A Gênese. Mas geralmente a gente só encurta assim, né, falando A Gênese. Só que a Gênese, o nome completo desse livro, dessa obra básica, é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então a gente vai ver um grande número de estudos que Kardec fez sobre os milagres, aquilo que a gente considerava milagre, né? Ou que outras religiões acreditavam ser milagre. Então, ela é uma das obras básicas
que estuda e explica vários ditos milagres realizados por Jesus. E nela nós vamos encontrar, por exemplo, antes de iniciar os estudos, né, sobre os milagres relatados no capítulo 15, Kardec ele vai falar sobre a superioridade de Jesus, que como ser muito mais evoluído moralmente, ele tinha a capacidade de manipular a matéria e de fazer com que a mesma assim organizasse assim de maneira diferente. Jesus era como aquele químico que sabe exatamente o que misturar para produzir o que ele quer. A gente pode começar a imaginar assim, que não é só isso, né? Então a gente imagina, por exemplo, um instrumento musical, um violão, por exemplo. O que que o violão tem, né? O violão tem as cordas, certo? Tem o braço do violão, aquela monte de divisãozinha que não faz sentido ficar explicando o nome aqui. Tem aquele buraco ali no meio, onde o som vai sair, por onde o som vai sair, né? E ele pode estar desafinado, ele pode estar com as cordas dele pode estar ou muito esticada ou muito frouxa, o braço pode estar empenado, e se ele tiver assim, todas essas características precisam estar em sintonia entre si. Então, nas mãos de uma pessoa que não sabe tocar o violão, simplesmente não faria diferença nenhuma se a corda está mais esticada, está menos esticada, está dando o som certo que ela tem que dar, não ia fazer a menor diferença. Mas nas mãos de um musicista, de um cara que sabe tocar muito violão, ele ia saber exatamente o quanto ele precisa esticar a corda ou afrouxar a corda, ele ia saber desempenar o braço, ele ia saber onde apertar, em que posição do braço ali ele deveria apertar. Então a gente pode pensar assim, que Jesus é esse camarada que sabe muito tocar o violão. Jesus ele está milhões e milhões e milhões de anos na nossa frente. Na própria Gênese aí, que se a gente parar para estudar, a Terra é formada há 4 bilhões e meio de anos. Não é isso? E quem coordena a formação do planeta é o próprio Jesus. E para coordenar a formação do planeta, ele precisa ser um espírito superior. E Jesus ele está no grau mais alto dos espíritos superiores. Então, se Jesus já está nesse nível, e nós estamos aqui, a raça humana, o primeiro ser vivo foi há 1 bilhão de anos atrás, a gente ali como uma amebazinha, vamos pensar desse jeito, olha a diferença de idade que a gente tem para Jesus. Não dá nem para imaginar. Idade como espírito, né? Não dá nem para imaginar. Então, Jesus, ele é esse musicista, ele é esse camarada que sabe muito bem manipular o instrumento e tocá-lo da maneira correta. No Espiritismo, a gente vai aprender, já que a gente está falando de milagres, né? Uma coisa chamada lei de causa e efeito. A gente estuda na doutrina isso, que existe uma lei, que é chamada assim, né, de lei de causa e efeito, que é um mecanismo educativo. E ele faz a gente quitar os nossos débitos do passado. Olha que legal. Tem uma lei que não é como a lei humana, porque a lei humana muitas vezes é falha, porque nós somos falhos. Mas uma lei de Deus, que ela é um instrumento educativo para fazer a gente quitar nossos débitos. A gente vem lá atrás fazendo um monte de coisa errada, aí a lei permite que a gente quite nosso débito. É igual, muita gente tem dívida por aí, né? Aí chega aquela cartinha, ó, se pagar 10% da sua dívida, você pode negociar com a gente que vai estar quitado. É mais ou menos isso. E sobre essa lei, a doutrina, ela explica que todas as nossas ações, elas são levadas em consideração para a gente, para as nossas provas e as nossas expiações.
Ela diz que a gente tem o nosso livre-arbítrio para agir da maneira que a gente quiser, dentro do limite que a gente consegue, mas temos também que resgatar todo o mal que fizermos. Ou seja, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu posso sair jogando a semente, mas depois eu vou ter que catar tudo, colher aquilo tudo que nascer dali. E para ilustrar um pouco isso, esse nosso estudo, eu vou falar um pouco do nosso querido Chico Xavier. Já pensaram que um médium que tinha um médico, um mentor, uma enfermeira, tudo à disposição? Ó, Chico Xavier tinha Bezerra de Menezes, né? Fora que os que a gente não conhece. Tinha Bezerra de Menezes, tinha Emmanuel como o guia dele, tinha Meimei, se eu não me engano, Meimei era enfermeira, não era isso? E vários outros espíritos. Só com um desses daí, ele já podia se curar de todos os males que ele tinha no corpo. E por que Chico não chega e pede para ser curado do que ele tinha de errado? Porque Deus não admite privilégio. A lei não admite privilégios para ninguém. Chico, ele já teve 3 infartos, ele ficou cego de um olho, tinha glaucoma no outro, teve pneumonia, fraturou 2 costelas, era reumático, tinha labirintite, fez 7 cirurgias, ele foi tuberculoso. Lembrei até de uma música que fala de um monte de doença, né? Então, pensando nisso, a gente podia se perguntar justamente isso. Jesus, ele curou muitas pessoas. Pessoas que nem trabalhavam para a doutrina espírita, não tinha doutrina espírita, mas nem falavam do evangelho. Pessoas diferentes. Se eu não me engano, teve um que foi curado e foi para o bar beber, contar para os amigos. Não foi? Ele estava abonando essas pessoas. Ele estava falando, ó, teu débito está aliviado. E acabou? Claro que não, né? Como eu falei um pouquinho antes, com Chico Xavier, que trabalhou anos, mais de 60 anos, em prol da doutrina espírita, ele morreu cheio de doenças, não foi? A gente vai encontrar lá no livro Vivendo com Jesus, do espírito Amélia Rodrigues, pelo médium Divaldo Franco, um capítulo, lá no capítulo 14, chamado A Corte de Jesus. E nesse capítulo ele vai falar assim: de igual maneira, expressivo número de espíritos em processo de redenção das provas a que se encontravam submetidos, ofereceram-se para testemunhar-lhe a grandeza, vestidos por organismos doentes, sob ações de indigitadas entidades, de modo a servirem-lhe de voluntários para as curas sem violência à lei de causa e efeito. Ou seja, ela está explicando que na época de Jesus, muitos espíritos que foram curados, muitos espíritos não, muitas pessoas que foram curadas, elas não receberam um abono da lei de causa e efeito. Jesus não chegou e falou, ó, tá liberado da tua lei de causa e efeito. Não. Essas pessoas em espírito, antes de reencarnar, se voluntariaram a vir num corpo muito ruim, muito doente, muito problemático, para eles serem curados por Jesus, certo? Para eles serem curados por Jesus e servirem de testemunhas do Mestre. E foi exatamente isso que Jesus fez, certo? Quem é um pouco antigo na doutrina espírita vai conhecer um homem chamado Jerônimo Mendonça. Ele desencarnou em 1989. O Jerônimo Mendonça, ele ficou conhecido como o Gigante Deitado. Ele conheceu a doutrina com 15 anos de idade. Desculpa.
Ele viveu por 35 anos em uma maca, como ele mesmo falava, imexível. Ele mesmo usava essa palavra. E ele desencarna em 89, ele divulgou a doutrina por 35 anos. Ele ia para todos os cantos do país em uma Kombi adaptada, porque ele vivia numa maca, ele não mexia nada. Todos que conheciam ele notavam o seu bom humor e a sua resignação. Ele teve artrite reumatoide severa aos 16 anos de idade. Tem um caso que ele conta que ele sempre parava na frente do espelho e ele era um cara altão e ele falava, "Ê, Tarzan", porque ele era um cara altão, fortão, sempre falando isso na frente do espelho. E ele vai a uma reunião pública um dia. Vai a um centro espírita, uma reunião pública. O palestrante que dava a palestra na época estava mediunizado, ficou mediunizado e o espírito deu uma mensagem. E o espírito fala assim: "Eu vi dar o recado ao Tarzan que está na plateia. Prepare-se para a selva do sofrimento que virá." E depois disso, ele tinha 16 anos, começa todo o processo da artrite reumatoide dele. E aí vai evoluindo, né? Ele ficou cego de uma vista após um erro cirúrgico. E depois ele ficou cego da outra vista. Ele tinha uma amizade com Chico Xavier. E ele sempre... Desculpa. E ele sempre ia pedir orientações ao Chico. Uma vez ele criou um sistema, ele chegou a criar um sistema de creche para crianças, que para as pessoas irem trabalhar. Hoje a gente tem isso, né? Para as pessoas irem trabalhar e deixar as crianças. E eles receberam trigêmeos. Até aí tudo bem, mas eram trigêmeos, eram crianças especiais. E aí os cuidadores, eles não tinham condições de cuidar daquelas crianças, ficaram com medo. E não sabia se receberia. Recebemos ou não essas crianças. Então eles foram até Chico Xavier para pedir uma orientação, né? Muitas pessoas faziam isso. E o Chico, ele sempre recebia Jerônimo com um beijo na testa. Chico é um amor, né? Ele sempre recebia o Jerônimo com um beijo na testa. Nesse dia, quando Jerônimo chegou, ele não precisou falar nada. Chico veio e deu 3 beijos na testa dele. Estava respondido. Tem um outro caso que ele conta que a artrite ficou tão severa, tão inflamada nas mãos, que ele teve que arrancar as unhas. Só que como estava inflamada, foi sem anestesia, né? A gente sabe, a anestesia não pega quando está inflamada. Então, ele fala que pensou que fosse a pior coisa da vida dele. Mas aí, que é esse ato de arrancar a unha sem anestesia. E quando ele saiu do médico ali, foi para casa, ele, quando estava chegando em casa, tinha uma caravana gigantesca esperando ele chegar. E pediram para ele cantar. E geralmente, quando nós humanos somos assim, né? Quando a gente está sofrendo muito e tem uma pessoa que sofre muito mais que nós pedimos opinião a ela. Parece que as pessoas se sentem bem assim, né? E pediram para ele cantar. E ele cantou. Ele serviu de exemplo para muitas pessoas. Como uma pessoa que compreende o Evangelho, não é verdade? Aí ele criou uma gráfica, isso tudo divulgando a doutrina espírita, tá? Ele criou uma gráfica, ele fez uma creche, ele fundou um centro espírita, ele fez aquele sopão, tinha sopão todos os dias, ele gravou vários LPs
Na época não existia o CD, então ele gravou vários LPs falando sobre doutrina espírita. Ele fazia poesia também, então tinha poesia. Ele fez 6 livros. Ele ditava e alguém escrevia. Ele fez 6 livros. E as palestras ele deu dentro de uma Kombi, quer dizer, viajando em uma Kombi adaptada, do Centro-Oeste até o Paraná. Passou por muitos lugares. Só que aí, Pablo, por que tu tá falando de Chico Xavier, de Jerônimo Mendonça? Nosso estudo aqui não é sobre o que é o milagre? Não estamos falando de milagre? Vocês devem estar se perguntando, né? Então, Jerônimo se curou? Será que Jerônimo se curou? Vocês devem estar me perguntando. Não. Do problema que ele tinha no corpo, ele não se curou. Nem um pouquinho. Na verdade, ele morreu disso. E aí a gente precisa pensar que o verdadeiro milagre, aquele que realmente a gente deve acreditar, não são as curas que Jesus fez, né? Não é a cura de algo material. Se a gente voltar lá na época de Jesus e lembrarmos de cada pessoa que Jesus curou do corpo, a gente vai ver leprosos, cegos, paralíticos, não é mesmo? Ressuscitou a Lázaro, e a gente sabe que não ressuscitou, mas para aquela época eles encaram como trouxe de volta Lázaro, a filha de Jairo. Tem diversos milagres que Jesus operou, que a gente chama de milagre que Jesus operou. Mas tem uma pessoa que entra na casa do fariseu, chora aos pés de Jesus, passa perfume, não é isso? Se eu não me engano, é perfume. Se a gente lembrar de Maria de Magdala, a gente vai perceber que ela se transformou também, só que de dentro para fora. Esse é o verdadeiro milagre. O que a gente deve entender por milagre, o que é o milagre, é isso, a gente conseguir se transformar de dentro para fora, se transformar em espírito. Se a gente pegar todas as pessoas que passaram a divulgar a boa nova, é porque houve uma transformação lá dentro. E quando há essa transformação lá dentro, a gente pode ser cego, a gente pode ter 3 infartos, como o Chico teve, a gente pode andar numa Kombi para lá e para cá, que isso não vai fazer a menor diferença para a gente. Esse é o verdadeiro milagre. E trazendo para agora, o Jerônimo Mendonça, que ficou conhecido como Gigante Deitado, ele tinha uma capacidade enorme de chamar a atenção das pessoas e, com isso, chamava a atenção também para o Evangelho. Se a gente pegar lá no capítulo dos Bem-aventurados aflitos, a gente vai encontrar o Espírito falando assim: também podem essas palavras serem traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofredes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Quando ele fala de bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. E quem na terra não é aflito? A nossa transformação, o verdadeiro milagre mesmo, que não tem nada a ver com contrariar as leis de Deus, é a gente se transformar de dentro para fora, quando a gente aceita, quando a gente olha para o alto e fala, tem algo muito maior do que eu. Existe um ser muito superior a mim, que está no controle. Nós termos essa compreensão é o verdadeiro milagre. Tem um caso do Haroldo, do Jerônimo Mendonça, que ele conta,
uma senhora estava se preparando para cometer suicídio. Ela se preparava para cometer suicídio. E fez os parentes todos que moravam na casa irem para o teatro, deu um jeito de ficar sozinho em casa. Escreveu uma carta, se despedindo, mas antes de tomar, comprou os remédios na farmácia para tomar, mas antes de tomar os remédios, ela resolveu ligar a televisão para ver o que estaria passando, ter a sua última visão do mundo cão, como ela falou. E quando ela liga a televisão, ela se depara com um homem deitado em uma maca, de óculos escuros, porque Jerônimo era cego, sendo entrevistado. E o entrevistador pergunta para ele o que faria ele feliz. E ele responde que ele ia ser muito feliz se ele conseguisse coçar a ponta do nariz dele. Essa mulher, então, ela desiste de cometer o suicídio, já que tem uma pessoa que está sofrendo muito mais do que ela. Então, sejamos bons, apesar de, não importa o que vem depois desse de. Esse é o verdadeiro milagre. E nós, como espíritas, é nisso que a gente tem que acreditar. Que nós estamos fazendo uma transformação de dentro para fora. E nessa transformação vai sim vir muita dificuldade física, pode vir, por que não? Muitas dificuldades no dia a dia, as vicissitudes que a gente tem que enfrentar no dia a dia, que está lá na questão 132. Mas o verdadeiro milagre é a gente saber que a gente está se transformando de dentro para fora. Tem uma frase de Emmanuel que ele diz assim: espírita, seja o nome do seu nome. Então, que à frente de tudo, de quem nós somos, nós sejamos espíritas. Porque o espírita é aquela pessoa que está tentando se transformar de dentro para fora. É aquela que busca sempre fazer o bem. Mesmo que nem sempre a gente consiga, porque nós somos espíritos em processo de evolução. E é a doutrina espírita que nos ensina a sermos trabalhadores do Evangelho. Então, que sejamos trabalhadores do Evangelho. Espíritas. Espírita seja o nome do seu nome. Que possamos levar a mensagem de Jesus a todos os irmãos, que possamos fechar nossos olhos e agradecer mais uma vez a Deus por estarmos reunidos, não importa de qual maneira a gente esteja reunidos, que possamos levar espírita como nome do nosso nome. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, pelas boas vibrações que recebemos de cada um, pelos amigos espirituais que nos assistem, que nos dão sempre as oportunidades necessárias na nossa vida para que sejamos boas pessoas, para que nos transformemos de dentro para fora. Obrigado, Jesus, por nos fazer simples ferramentas nessa grande engrenagem de amor que todos nós vivemos. Obrigado, amigos do Grêmio, pela oportunidade. Que assim seja. Até a próxima, meus amigos.